Olá, caros alunos, boa tarde. Esta é a nossa última aula do G1, né? Na próxima aula será a avaliação de vocês, será postada no portal AVA. E hoje, senhores, nós iremos falar sobre o dolo. Entraremos no contexto aqui, que está dentro do fato típico ainda, sobre o dolo. Nós verificamos os elementos do fato típico, né? Que é conduta, resultado, nexo causal e atipicidade. Mas esse elemento dolo está enquadrado dentro do fato típico, né? Nesse contexto. Aí na última aula nós falamos sobre que foi o quarto elemento do fato típico, que é a tipicidade. E aí destrinchamos ali os seus, né, em suas amiúdes, né? Vimos ali o tipo penal, que faz nesse contexto para dar uma profundidade. Vimos a tipicidade formal, a tipicidade material e a tipicidade conglobante, né? E aí hoje nós entraremos no dolo. Então, e na próxima aula, depois do G1, após a prova, eu creio que na terceira semana, aí nós entraremos no elemento na culpabilidade, tá certo? Dolo, né, nesse contexto, para que exista o crime, né, é necessário que esteja ali não apenas o aspecto objetivo. Também ele deve ser identificado na conduta, né? Ele deve ser identificado pela conduta, mas também pelo aspecto subjetivo, onde é caracterizado, nesse contexto do que nós estamos falando, o dolo ou pela culpa, que estudaremos mais à frente, né? E quando nós falarmos do crime, nós vamos entender que ele passa por esses dois aspectos. Tanto o aspecto objetivo, que está dentro da conduta, né, a qual nós estamos destrinchando ainda, e aí depois caracterizado por esse elemento dentro desse aspecto subjetivo, que está dentro do dolo ou da culpa. E aí, o elemento subjetivo do crime, nós estamos nos referindo a esse dolo e essa culpa. Essa expressão, senhores, elemento subjetivo, ela vai possuir aí uma série de sinônimos que pode ser encontrado na doutrina aqui, por doutrinadores. Expressões como elemento psicológico, elemento anímico, elemento volitivo, elemento de vontade, tipicidade subjetiva, e a quem se refere ainda é involuntariedade como sinônimo. Conforme nós mencionamos aqui, ao tratar dessas teorias da ação, teorias da conduta lá atrás, e do elemento subjetivo dolo e culpa, teve a sua localização na estrutura do delito aqui do crime, né? Bastante modificada aqui nesse contexto pelas concepções que já existiram. Para os causalistas, dolo e culpa, eles constituem dentro da culpabilidade. Já com o advento do finalismo, nós vamos entender que foi aí propugnado por Hans Kelsen, que o elemento subjetivo ele é deslocado para a estrutura do fato típico, para a conduta humana, né? Nesse contexto, penalmente que ela seja relevante, será necessário aí o dolo ou a culpa. E assim, nesse contexto, senhores, nós vamos falar que o dolo e culpa é um elemento subjetivo do crime do fato típico. E aí, nesse contexto, ou ainda da conduta. Nesse contexto, é importante também nós salientarmos e reiterar que não há conduta humana penalmente relevante sem que haja dolo ou culpa nesse contexto. E aí nós vamos analisar aquele videozinho que eu enviei no grupo para saber se ali existe dolo, culpa ou se conseguiríamos desclassificar o crime. Não é um momento exato, mas nós trataremos todas essas miúdos e essas pormenores aí, tá certo? Se não existir o elemento subjetivo aqui, nós não poderemos, de forma nenhuma, falar que existe ali o fato típico. Aí eu trago aos senhores, para que ficar de uma forma mais aclarada, e perguntar, dar como exemplo, né? A é um motorista exemplar, ele trafega com seu veículo aí, observando todas as regras de trânsito brasileiro, né? Obedecendo o limite de velocidade, utilizando cinto de segurança,
sem haver ali ingerido substâncias tóxicas, né, ou de natureza que existe aí, né, nesse contexto alcoólico. Não obstante a sua prudência aí, ele tem a infelicidade de se encontrar com o suicida, que ao perceber a aproximação do veículo aí, ele se conduzia aí e atira-se à frente do veículo, não permitindo que conseguisse evitar ali a morte do suicida. No exemplo que eu trouxe para os senhores, e na doutrina, está até na apostila de vocês, ele não agiu com dolo. Não teve a intenção aí de produzir o resultado e não assumiu o risco de produzir. E nem com culpa. E não deixou de observar os objetivos aqui do devido cuidado. Nesse caso, há uma conduta humana penalmente relevante, porque tirou a vida de alguém, acaba nesse contexto, e, portanto, o fato ele é atípico. Não há essa conduta penalmente relevante e o fato não é atípico. Objetivamente falando aqui, temos um suicídio e não um homicídio. Reiteramos aqui, portanto, sem dolo ou culpa, não há conduta humana penalmente relevante. E, portanto, não há o fato típico, certo? Então, para que exista o crime, é necessariamente que haja a forma dolosa e a forma culposa. Conforme nós veremos de forma pormenorizadas, né, nesse contexto que nós estamos falando. E aí nós vamos ver que o crime préter-doloso, que é aquele que é o préter-dolo, nada mais é do que a junção do dolo e da culpa. Então, nesse contexto desse estudo que trataremos de forma pormenorizada do dolo e posteriormente, como eu disse aos senhores, no G2, né, vai ficar para o G2, nesse G1 nós vamos até o dolo e aí nós veremos a questão que eu falei para os senhores da culpa, tá certo? Então vamos à frente, que atrás vem gente. Então, dolo. Existem algumas teorias, né? Nós já vem tratando de inúmeras teorias aí, que tentam explicar o dolo. Podemos destacar, então, a teoria da vontade, a primeira delas. Para essa primeira teoria, dolo consiste na vontade consciente de praticar a conduta humana, né? E produzir ali o resultado. O dolo, ele vai pressupor, portanto, um elemento intelectivo, que é o qual? A consciência. Nesse elemento intelectivo da consciência, e o outro é o volitivo, que é a vontade. É a junção de consciência e vontade. E o grande expoente dessa teoria trata-se do italiano, né, Francesco Carrara. Né? Essa teoria ela foi automaticamente adotada pelo nosso Código Penal, está lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, na primeira parte. Trata-se de uma doutrina automaticamente dominante aqui, né, que denomina o dolo direto de primeiro grau, tá certo? Nesse contexto, que diz aqui nessa primeira parte, diz bem assim, artigo 18, diz-se o crime, crime doloso, o dolo quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá certo? Então, essa teoria está lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, na sua primeira parte, denomina aqui o dolo direto de primeiro grau. Já a teoria do assentimento, do consentimento, da anuência, da assunção ou da aprovação, essa teoria ela surge a partir de inúmeras críticas aí, de Ernest von Billing, e a teoria da representação. Representação e objetiva. Por quê? Ela vem com uma forma de complementar a teoria da vontade. E ressalta-se aqui que ela não há dolo apenas quando o agente ele possui aqui a vontade de produzir o resultado, mas também quando ele assume o risco de produzir.
Essa teoria também, ela foi adotada pelo nosso Código Penal, essas duas teorias, tanto a teoria da vontade, primeira que nós falamos, quanto a teoria do assentimento. Por quê? Essa teoria do assentimento, ela também está no artigo 18, segunda parte, trata-se do dolo, que denomina aqui o dolo eventual. Se a primeira parte, né, do dolo, do artigo 18, ela vai falar, denomina-se dolo direto de primeiro grau, a teoria do assentimento está também elencada no artigo 18, inciso 1º, ela também, da segunda parte, ela fala que trata da teoria que denomina o dolo eventual, tá certo? Aí nós passaremos agora a falar da teoria da representação, que é da possibilidade. Essa teoria foi desenvolvida por Franz von Liszt e haverá aqui independentemente do agente querer ou assumir o risco de produzir o resultado. Bastaria ele que previsse esse resultado, o dolo já então seria, né, aqui mera previsão do resultado, nesse contexto. Essa teoria não foi aceita pelo nosso Código Penal, né? O que seria também, essa teoria teria, chamou aí de dolo, né, nessa ordem jurídica, considera a culpa consciente lá na frente, nós veremos também, quando tratarmos do universo da culpa. A teoria da probabilidade, que é a da cognição, assim como a teoria anterior, a da representação, esta teoria também confere ao conhecimento, isto é, no aspecto cognitivo, diversamente da teoria da representação. Todavia, né, a teoria da probabilidade, de resultado, ela é ao contrário, somente poderemos falar em dolo se houver uma probabilidade da sua ocorrência. Essa teoria também não foi acolhida pelo nosso Código Penal, né? E agora nós veremos, dentro desse contexto das 4 teorias principais aqui, teoria da vontade, teoria do assentimento, do consentimento, da anuência, da assunção ou da aprovação, teoria da representação ou da possibilidade e a teoria da probabilidade. Tirando essas 4, nós temos outras teorias. Como nós estamos numa academia, né, cumpre-se trazer aqui todo esse elencado de teorias para que vocês ficarem abastecidos, né, nesse contexto do que nós estamos falando. Outras teorias, né, que desfrutam de menor prestígio aí, mas que não devem ser jamais esquecidas, até porque pode ser objeto de um concurso público, né? E você, na hora que chegar lá na sua prova, você não amaldiçoar o Odair, porque vai falar, pô, o professor nunca falou dessas teorias. Que vamos à primeira delas, né? Teoria da eventualidade, que ela diz o seguinte, haverá dolo eventual quando a vontade do agente estiver orientada no sentido de evitar o resultado. A teoria do risco, sustentada aí por Frisch, ele pressupõe que o agente conheça a conduta típica, ainda que ele tenha o conhecimento do resultado. Nisso diferencia-se do risco aqui, né, que se refere ao nosso Código Penal, a se reportar ao dolo eventual aí. Teoria do perigo a descoberto. Essa teoria está fundamentada apenas no tipo objetivo. Nas palavras de Luiz Regis Prado, né, esse doutrinador, ele fala que o perigo à descoberta vem a ser situação na qual essa ocorrência do resultado subordina-se sorte ou o acaso. Teoria da indiferença também do sentimento, né? Essa teoria, ela objetiva aqui o quê? Diferenciar o dolo eventual da culpa consciente a partir de que a ideia de que naquele o agente se porta, no dolo eventual, o agente se porta com indiferença, né, em relação à ocorrência do resultado. Nessas teorias, de pouca relevância, mas que custa salientar aqui e trazer esses pormenores essas teorias. Senhor, tirando essas teorias, nós passaremos agora a falar sobre os elementos do dolo. O dolo, ele, como eu já disse na parte introdutória, ele vem a ser constituído de consciência e vontade. Possui aqui, portanto, um elemento intelectivo ou cognitivo e um elemento volitivo, que é a vontade. Então, consciência e vontade. Dentro desse elemento, vamos esmiuçar isso aqui agora, dentro desse elemento intelectivo, que é a consciência, para que haja o dolo,
é imprescindível que o agente ele tenha o conhecimento de todos os elementos, né, que constituem o fato típico aqui nesse contexto. Mas para exemplificar, né, trago um exemplo para os senhores, né? Por exemplo, tem que constituir todos os elementos. E aí nós vamos lá para o homicídio, artigo 121 do Código Penal, que vai falar o agente ter a consciência de que mata alguém e não um animal. No furto, artigo 155 do Código Penal, ele deve ter a consciência que subtrai coisa alheia móvel, não coisa alheia móvel e não própria. Então no homicídio o cara tem a consciência que ele está matando um ser humano e não um animal. Já no furto, ele tem que ter a consciência de que ele está furtando uma coisa que não é própria dele, tá certo? Se nós aqui pegarmos esses exemplos e simplificar, nesses exemplos aqui que nós citamos, o agente, se ele matasse um ser humano acreditando que se tratasse de um animal, ou subtraísse alguma coisa nesse contexto, né, acreditando ele ter se apropriado ali de coisa própria, haveria automaticamente a exclusão do dolo por anuência, por ausência do elemento intelectivo consciência. E aí nós iríamos desclassificar essa situação, né? Ou até absolvê-lo, ou não, desclassificá-lo não, absolvê-lo nesse contexto que nós estamos falando. Seria remetido para outras seara que mais à frente aprofundaremos. Então, seria hipótese aqui de quê? Primeira delas, de erro de tipo, né? Tema sobre o qual nós falaremos mais adiante, igual eu já disse. Se por outro lado, o agente matasse esse animal, acreditando se tratar de um ser humano, ou subtraísse coisa própria, acreditando tratar-se de coisa alheia, não haveria aqui o crime doloso, né? Estaríamos até então, né? Então somente um crime putativo, um crime imaginário. Mas, na realidade, né, nós estamos aqui, devemos falar a verdade. Aquele que fala a verdade alcança a misericórdia. Isso aqui é só balela, é só coisa que está na imaginação do legislador, tá? Quando inventou lá, quando promulgou a lei. Mas que na realidade isso não ocorre. Para caracterizar um crime putativo, quando você está na vida prática, isso ocorre quase que não ocorre, né? Então, senhores, é imprescindível, ainda que o agente ele possua aqui consciência acerca do nexo de causalidade, isto é, o elo entre a conduta e o resultado, tornar-se necessário aqui, por outras palavras, né, que até então é necessário que esse agente ele tenha consciência de que a sua conduta ela é apta para produzir aquele resultado. Então, senhores, vale registrar aqui que a causação do resultado se der por ordem de forma, aqui que eu posso dizer para os senhores, não estará, de uma forma aí, não estará descaracterizado o dolo. Exemplo que eu trago para os senhores, por exemplo, A pretende matar B, deflagra aí um disparo de arma de fogo. B recebe o disparo, cai atordoado no meio de uma rua aí e é atropelado por um ônibus, né? Tendo resultado a sua morte aí ter sido provocado pelo referido veículo. Neste caso aqui, o nexo causal foi diverso daquele pretendido aí pelo agente, mas estará caracterizado aqui o quê? O crime de homicídio doloso do mesmo modo, tá certo? É importante eu mencionar aos senhores, ainda que a consciência que esse exige do dolo, ela é fática e não é sobre a ilicitude da conduta, tá certo? O agente, ele deve ter a consciência dos fatos, trata-se de um ser humano, coisa alheia, a coisa também ser alheia, né? E aí a substância ser droga, no caso do crime de tráfico de droga aqui. Pouco importando se possui aí consciência acerca da sua ilicitude. Vale frisar também que se há um potencial, ele tem essa potencial consciência da ilicitude, conforme já procuramos aqui salientar e trazer para os senhores, no decorrer dessa obra, né,
Desde o advento do finalismo, o elemento da culpabilidade nada tem a ver com o dolo. Dentro desse segundo elemento, que é o elemento volitivo, nós vimos o primeiro elemento, o elemento intelectivo, que ele vai trazer da consciência, o elemento volitivo, que trata dessa vontade, esse segundo elemento. A vontade, ela pressupõe a existência de o quê? De uma consciência. Com efeito, sem a consciência, não há vontade. Pois se eu sei, né, nesse contexto, que eu estou fazendo e não posso ter a vontade de fazer, desse modo, o agente aqui nesse contexto, que subtrai uma coisa alheia móvel, acreditando ser própria, exemplo, eu pego o aparelho de qualquer pessoa, de um aluno da sala de aula, de alguém, né, que é idêntico ao meu, e aí eu não tenho a consciência de que eu peguei uma coisa de alguém, uma coisa alheia. Por isso, não possuo vontade para fazer isso aí, a vontade de subtrair aquela coisa alheia. Da mesma forma, esse elemento intelectivo, ele deve recair sobre todas as circunstâncias do fato típico, que é o elemento volitivo também. Não basta, portanto, aqui, senhores, a vontade, essa vontade de praticar a conduta. É necessário que exista o quê? A vontade de praticar a conduta, produzindo ali o resultado, mediante o nexo causal previamente já conhecido pelos senhores. Uma das críticas aqui, das críticas normativas, às teorias ontológicas do dolo, né, é o quê? Essas teorias, elas que enumeram aí para explicar o dolo, nós vamos entender que é a definição dos seus elementos, o intelectivo e o volitivo, né, que nós trouxemos à baila. Porque trata-se aqui de uma concepção ontológica do dolo, em que ele é visto como um elemento relativo à psique humana. Então, dolo seria, portanto, né, um fenômeno real passível dessa descrição, que ocorreria na consciência psíquica do agente. Essa concepção ontológica, senhores, todavia, ela vem cedendo automaticamente o tema, um espaço, uma concepção normativa do dolo. Então, embora o tema ainda seja muito pouco explorado pela doutrina nacional, nós vamos entender que essa discussão ela é de extrema relevância nessa dogmática penal moderna. Dentro dessa perspectiva normativa, o dolo, enquanto categoria relacionada ao quê? Relacionada a essa psique humana, jamais foi demonstrado aqui empiricamente. Dolo para os normatistas, né, pelos normativistas, não seria o quê? Um conceito psicológico descritivo. Seria o quê? Descritivo. Ele seria o quê? E sim um dolo. O dolo deve ser concebido em sua acepção atributiva aqui da normativa, que ele atribui a conduta, né, dolosa a alguém para que ele possa imputar a responsabilidade penal aqui no contexto. O grande desafio dos normativistas aqui é qual? São critérios seguros para ser referida à trelidade aqui, sob pena de incorrer automaticamente em decisões arbitrárias. Defensores da visão normativista do dolo, encontramos aí o Winfried Hansemer, que é o grande defensor dessa visão normativista do dolo. Dolo como vontade livre, né? Dolo como vontade livre, aí não raros autores aqui, abalizadores, empregam a expressão vontade livre e consciente para referir ao dolo. E aí, com a devida vênia, com o devido respeito aqui, a liberdade da vontade, ela não é aferida por ocasião da análise do dolo, mas sim de quê? Quando se analisa a culpabilidade, que estudaremos mais à frente. Porque, por enquanto, nós estamos ainda dentro do fato típico, né? E aí que essa culpabilidade, ela passa a ser o terceiro elemento da estrutura do crime, o substrato do crime, os elementos do crime, né? E aí, nesse contexto, a análise da culpabilidade é que se refere o quê? Se afere a capacidade de autodeterminação de eventuais vícios nessa vontade aí. Tais como o quê? A coação moral
irresistível, nós vamos ver mais à frente, dentro da culpabilidade, que vai excluir automaticamente. Também a obediência hierárquica, que vai automaticamente afastar o dolo, tá certo? Por essa razão, senhores, nós cremos que o dolo, ele consiste a vontade consciente, retirando ali o duplo aspecto, o elemento volitivo e intelectivo, nessa questão, né? Dentro desse contexto de dolo de vontade. Então, e aí nós vamos entender que acaba se maculando na livre manifestação da vontade e poderá dar ensejo aqui a uma causa de exclusão dessa culpabilidade, mas não se afastar o dolo do agente. E aí nós temos que ver também, nós vimos dolo com vontade, né? Nesse contexto de dolo como vontade, é necessário que nós vejamos também dolo sem vontade, né? A doutrina mais recente, ela confere aqui de menos relevância ao elemento volitivo, né, que é a vontade no dolo, entende que o centro dessa gravidade de reprovação do dolo, ela não seria a vontade do agente, e sim a consciência. Partidário dessa tese aqui, Luiz Greco, ele destaca que psicologicamente o dolo é conhecimento. E se é conhecimento, e não conhecimento e vontade. Então, se todo dolo é conhecimento, não há mais qualquer razão para diferenciar dolo direto, de primeiro grau, né, e o dolo eventual. E sim apenas uma forma de dolo, nesse contexto. A despeito dessa pertinência aqui dos argumentos trazidos aqui pelos críticos da concepção volitiva do dolo, a dificuldade de se aferir à vontade no caso concreto, tais como argumentos ainda carecem de respaldo legislativo. Aí os senhores pensam, se o juiz for analisar num contexto, tanto a defesa trazendo os argumentos dizendo que a pessoa não tinha vontade de matar, né? Mas o cara tá morto. E aí a família tá apurando um lado. O Ministério Público batendo do outro. Então vocês vão perceber que esse elemento de vontade não se encontraria respaldo legislativo até então, porque não tem uma concretização no caso concreto, né? E aí, nesse caso aqui, o Código Penal, no seu artigo 18, ele faz menção de que o agente querer o resultado. Trata-se aqui da adoção legislativa de uma concepção volitiva do dolo, que é essa vontade. O dolo no Código Penal, né, nós já tratamos, né, que fala que o dolo penal não se trata especificamente do dolo optando aqui para definir o crime doloso do seguinte termo. Disse crime doloso, artigo 18, inciso 1º, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, né? Então aqui ele quis o resultado, elemento intelectivo, ele ou produziu o risco. Então ele tinha tanto o elemento intelectivo, cognitivo, né? E o elemento volitivo, automaticamente. Como já mencionamos, esse dispositivo legal, ele vem a descrever em sua primeira parte aí o dolo direto, que é o dolo de primeiro grau. Empregar essa expressão aqui, ele quis o resultado, e na segunda parte ele descreve o dolo eventual, ao mencionar, assumiu o risco de produzir, tá certo? Como se vê as expressões, senhores, que nós citamos aqui, direto e eventual é para designar o dolo, são construções automaticamente doutrinárias. Não se encontram aqui presentes na legislação, tá certo? Vocês como estudantes de direito, nós estudantes de direito, devemos nos ater ao que está na legislação. Muitas das vezes o que vem propagado por aí é que a televisão traz. E aí ficamos atrelados, dolo direto, né? Que é esse aqui, que é o dolo direto, e o dolo eventual, trazido pela mídia, né, nesse caso. E aqui, senhores, no artigo 18 do Código Penal, nós encontramos uma regra muito importante em seu parágrafo único, que possui a seguinte redação aqui, nesse contexto. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Aqui, senhores, nós vamos encontramos o critério da
excepcionalidade, que é o quê? É quando se trata do crime culposo, nesse contexto. Significa-se, então, dizer que o tipo penal é, em regra, doloso e apenas excepcionalmente culposo. Se a lei ela não previu expressamente essa modalidade culposa, ele não existe. Exemplo aqui, temos o crime de homicídio, né? O crime de homicídio, que por força da expressão do artigo 121, parágrafo 3º, mas não vemos uma previsão expressa aqui para as modalidades culposas dos demais crimes contra a vida aqui nesse contexto, tá? Os crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, artigo 122, infanticídio no artigo 123 e as modalidades de aborto no artigo 124 a 126, somente existem aqui em sua modalidade dolosa. Tanto o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, como o infanticídio e o aborto, temos só nas formas dolosas, tá certo? Prosseguindo nesse exemplo, né, se uma gestante que ainda não percebeu a sua gravidez ingere uma substância abortiva, provocando a morte ali do feto, haveria um aborto produzido aí culposamente, né, que é irrelevante para o direito penal. Haja vista a ausência de previsão legal aqui do que nós já falamos, né, para essa conduta. Dolo e pena. É relevante tratarmos desse assunto, por quê? Porque a nossa legislação, ela traz os parâmetros aqui mínimos e máximos de pena são os mesmos, tanto para o dolo quanto para o dolo eventual, nesse contexto. Então, aqui nós vamos entender que as diferenças nos parâmetros em abstrato de pena, elas existem entre os crimes da modalidades culposa e dolosas, mas não entre as modalidades dolo eventual, né, dolo direto e também as modalidades de culpa consciente e culpa inconsciente, tá certo? Exemplo, a pena para o crime de homicídio doloso simples, ela é de 6 a 20 anos, que trata-se do dolo direto ou eventual, né, nesse contexto, nessa diferenciação que existe. Então, por outro lado, o homicídio culposo, ele tem uma previsão, né, uma previsão de pena no Código Penal de 1 a 3 anos, não importando se for se for culpa consciente ou culpa inconsciente, tá certo? Evidentemente que caberá aqui, nesse contexto, ao legislador, ao julgador, no caso, não o legislador, sim ao julgador, no caso concreto, realizar-se lá na dosimetria da pena, levando em conta aí a modalidade dolosa, o dolo, né, ou a culpa na prática do crime ali em questão, tá certo? A importância do dolo na identificação do crime. Não raras vezes, senhores, os crimes não se identificam pela exteriorização das condutas, mas sim pelo elemento subjetivo do agente. Assim, por exemplo, né, nós falamos aqui, A deflagra disparos em B, que é atingido, mas sobrevive. Estamos aqui diante de um crime de homicídio tentado, que na forma não é tentativa de homicídio, e sim homicídio tentado, ou crime de lesão corporal consumada. A resposta aqui a essa indignação, ela dependerá de quê? Dependerá do dolo com quem agiu. Se ele possui o dolo de matar, o animus necandi, a conduta caracterizará homicídio automaticamente, em sua modalidade tentada. Se, por outro lado, ele agiu com a intenção de lesionar, né, que é animus leadendi, estaremos diante do crime aqui de lesão corporal consumada. De modo objetivo, é isso que nós vamos tratar lá no aquele videozinho que eu mandei para os senhores, tá? De modo objetivo, quem assistiu a aula anteriormente vai saber do que eu estou falando. Para onde nós vamos desclassificar o crime do vídeo que ocorreu lá no Adelmo no final de semana passada. De modo objetivo, percebemos aqui que a distinção entre os dois crimes aqui, homicídio tentado e lesão corporal consumada, no que concerne a conduta e ao resultado aqui na questão. A distinção reside aqui tão somente no dolo com o qual atua o sujeito ativo aqui no contexto. Então, senhores, o que se fez aqui, então,
é um exercício mental a partir do qual o julgador atribuiu a responsabilidade penal ao réu a partir de quê, senhores? A partir do que se extrai de elementos exteriores à sua vontade. Exemplo, se há... exemplo aqui, outro exemplo. Se o agente, ele fuzilou a vítima, deflagrando ali inúmeros disparos, essa conduta aqui, autoprovavelmente, conduzirá à atribuição do dolo de matar. Na hipótese, todavia, em que um único disparo aqui, à distância, esse dolo não se mostra de forma tão evidente. E aí nós vamos entender, e o julgador, nesse caso, né, recorrerá à conhecida técnica de julgamento. De acordo com a dúvida, deverá militar em benefício ao réu, que é indúbio pro réu, tá certo? Dolo direto e dolo indireto. Sobre o ponto de vista doutrinário, senhores, podemos segmentar aqui o dolo indireto, que é determinado incondicional, imediato ou intencional. E aí, senhores, indireto, condicionado ou mediato, por sua vez, o dolo direto, ele se dividirá em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Ao passo que o dolo indireto será dividido de dolo eventual e alternativo. O dolo direto de primeiro grau, ele ocorre quando o agente possui vontade consciente de produzir o resultado. No dolo direto de primeiro grau, o agente, ele dirige, né, a sua vontade à produção do resultado. E aí, por outras palavras, dolo direto de primeiro grau encontra-se previsto, como já dissemos, no artigo 18 do Código Penal, na primeira parte. Exemplo, A quer matar B, deflagra disparos ali de arma de fogo contra a vítima, trata-se de crime de homicídio doloso, tendo ocorrido dolo direto de primeiro grau. Dolo de segundo grau, ou dolo de consequência necessária, ocorre quando o agente ele quer necessariamente produzir o resultado, mas pratica a conduta tendo consciência de que aquele resultado era inevitável. A inevitabilidade desse resultado, né, é o ponto nefrálgico aqui do dolo direto de segundo grau. Exemplo, A quer matar B e sua ex-mulher que não via, ele quer matar sua ex-mulher que não via há muito tempo, né? Há muito tempo, e aí ele percebe que ela está grávida, né? A não quer necessariamente o abortamento, mas não perderia ali a chance de matá-la. Por isso ele deflagra inúmeros disparos aí contra essa mulher, causando a morte de B e o abortamento. Ele automaticamente aqui, ele agiu com dolo de primeiro grau em relação ao crime de aborto, né? Pois não queria produzi-lo, mas sabia que com a sua conduta, os disparos ali automaticamente contra a gestante, o resultado do aborto era inevitável. Importa-se aqui registrar, senhores, que o quê? Para que possa falar em dolo direto de segundo grau, é imprescindível o quê? Que o agente ele tenha essa consciência de que o resultado é uma consequência necessária. Se assim for, não há que se falar nessa modalidade de dolo. O agente, se ele não soubesse da gravidez da vítima, não poderia ser responsabilizado aqui automaticamente pelo aborto. Há quem sustente em doutrina e em tese que o dolo direto de terceiro grau, existe um dolo de terceiro grau, né, que é o dolo de dupla consequência necessária, ocorreria, por exemplo, quando se colocasse uma bomba no carro para matar B, sabendo que ali, né, também estaria no automóvel de C uma gestante. Haveria dupla consequência, seria homicídio de C e aborto em relação a B. Essa tese ela não tem encontrado respaldo na nossa doutrina majoritária. No exemplo citado, teríamos um dolo direto de segundo grau, né, em relação ao homicídio e também em relação ao aborto. Não há razão para que estabeleça aqui uma gradação do dolo nessa hipótese. Dolo eventual. O dolo eventual, senhores,
encontra-se previsto, como já dissemos, no artigo 18, inciso 1, segunda parte do Código Penal. A expressão ela assumiu o risco de produzi-lo, né, onde está esse dolo eventual, é assumir o risco de produzi-lo, e aí, nesse contexto, referindo-se ao resultado. Trata-se de uma adoção entre nós da teoria do assentimento, eis porque o agente ele não quer o resultado, mas acaba aqui por aceitá-lo. Para que possamos compreender esse dolo eventual, precisamos destacar aqui que essa assunção do resultado é caracterizada por uma indiferença aqui em relação a ele. Por outras palavras, o agente sabe que o resultado ele pode ocorrer, mas manifestamente a indiferença em relação à sua ocorrência. Como se dissesse, der no que der, ou não dirigirei, não deixarei de agir. É o tocante, a palavra correta é o foda-se, né? Ele está pouco se lixando para o que vai acontecer. Praticarei essa conduta, pouco importa o resultado. Exemplo, A efetua disparo para o alto, mesmo sabendo que no alto ali tem várias pessoas que pode atingir alguém ali, né? No exemplo 2, A tem dúvidas acerca da sua infecção, né? Ele tem uma doença, e ali ele não sabe se é contagioso ou não, e ele fala foda-se. E aí o contágio por doença venérea, né? E mantém relação sexual com alguém. Esse dolo alternativo, há mais de um resultado aí possível, e qualquer deles satisfaz o agente, né? Produzir qualquer dos dois resultados, essa alternatividade pode ser objetiva, que diz respeito a mais de um crime, né? Ou subjetiva, quando diz respeito a mais de uma vítima. Exemplo de alternatividade objetiva é qualquer dos crimes satisfaz o agente. Por exemplo, A encontra B, seu desafeto, e ali ele deflagra ali disparos contra ele, para que A tanto matar a vítima ou deixá-la tetraplégica, tanto faz para ele, né? E aí, tanto o crime de homicídio quanto o crime de lesão corporal satisfazem o agente. Exemplo de dolo alternativo, dessa alternatividade subjetiva. Atingir qualquer uma das vítimas satisfaz o agente também, né? É uma coisa meio que psicopática aqui. E aí, encontra um casal de desafetos andando pela calçada, abraçados, e A pretende aí alvejá-los, mas só possui em sua arma um só projétil. Nesse caso, ele aponta a arma em direção ao casal, né, e deflagra ali o seu único disparo. Somente acertará um dos casais e a satisfação para ele tanto faz em qualquer um deles. Na hipótese do dolo alternativo, o agente deverá responder pelo resultado, pois, a rigor do que nós dissemos aqui, agiu com dolo direto, né? A intenção de produzir qualquer um dos resultados. Nesse primeiro exemplo, A deflagra disparos contra B, pretendendo matá-lo ou lesioná-lo. Deverá responder pelo crime de homicídio, ainda que na modalidade tentada. Tá certo? Dolo de propósito, refletido, e dolo de repentino, que é o de ímpeto, né? O dolo de propósito, ele ocorre nos crimes premeditados, tá? Ele trata-se de uma situação em que o agente consegue refletir e maturar a sua ideia, né? No dolo de ímpeto, não há intervalo aqui entre a cogitação e a execução. Ocorre, por exemplo, nos crimes passionais, naqueles em que o agente se encontra dominado pela emoção, etc. Tá? Dolo normativo e o dolo normativo, né, e dolo natural. O dolo normativo, ele é híbrido, valorado, né, colorido nesse contexto. Estava em voga ali o sistema clássico do delito da teoria causal da ação. Naquela época entendia-se até então que o dolo pressupunha a consciência da ilicitude, e aí residia o seu caráter normativo. O dolo natural é o neutro, o avalorado, o acromático. Ele surge com o finalismo, nesse contexto, e logo o dolo passa a ser consciência fática e vontade nesse contexto, e nada mais de consciência e ilicitude. Com a retirada do elemento normativo,
o dolo passa a ser chamado de dolo natural. Dolo de dano e dolo de perigo. O dolo de dano, esse dolo de dano e de lesão, diz respeito, senhores, ao dolo em relação aos crimes de dano, né? Os crimes de dano são aqueles que pressupõem uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, como, por exemplo, podemos citar os crimes de homicídio, artigo 121, e o furto, artigo 155. O dolo de perigo é os que se realizam a mera exposição do bem jurídico ali a perigo de lesão. São divididos em dolo de perigo concreto e de perigo abstrato. O dolo de perigo concreto, a consumação do crime pressupõe um perigo real. Já no abstrato presumido, são aqueles que prescindem ao quê? Da ocorrência de um dolo real. É o caso do artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas para o consumo pessoal, em que o legislador já presume aí o perigo à saúde pública nesse contexto. Critica-se a existência do dolo de perigo, aqui em relação ao crime de tráfico de uso de entorpecente, identificamos um dolo aqui de perigo, ele acaba se confundindo com a inobservância do dever objetivo de cuidado, característica dos crimes culposos nesse contexto. Dolo genérico e dolo específico, né? A distinção entre dolo genérico e dolo específico desfruta de muito prestígio, por ocasião aqui, no seu apogeu, da teoria causalística da conduta, né? Consoante uma distinção aqui, automaticamente, do dolo genérico, não haveria identificação da finalidade do agente, ao passo que o dolo específico, ele trata-se de o quê? O agente atuaria com uma finalidade específica. Com o advento da teoria finalista, essa distinção não faz mais sentido. Por quê? Todo dolo, ele diz respeito, ele traz consigo uma finalidade no agir. Continuam sendo empregadas aqui essa categoria de dolo, mas, por exemplo, no crime de homicídio, exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade e consciência de produzir o resultado. Independe aqui se ele matou a vítima para ficar com a herança ou coisas do gênero. Essas finalidades, elas podem servir para qualificar o homicídio, né? Costuma-se dizer que o crime de furto, artigo 155, exige um dolo específico, isto é, uma especial finalidade no agir. E isso porque não basta a vontade consciente de subtrair o dolo genérico. É imprescindível que esse agente atue com a finalidade específica de assenhorar-se da vontade de subtrair ou outorgará de outrem, tá certo? A finalidade específica exigida pela lei para si ou para outrem, que se encontra no caput do artigo 155 do Código Penal. Dolo genérico, ele responde à vontade do consciente de produzir o resultado. O dolo específico, né, uma outra diferenciação, o dolo específico ele traz essa especial finalidade no agir. Dolo presumido in repsa. Esse dolo presumido in repsa, essa in repsa, senhores, é simples. Seria um dolo que não necessita de comprovação. Por exemplo, levando lá para o cível, né, que é matéria da professora Genilza, esse dolo in repsa, por exemplo, no cível, ele é tratado de que forma? A negativação indevida, ela não precisa de prova. Então, ele já está caracterizado, independente de prova. O dano está causado in repsa. E está aqui o dolo presumido in repsa, ele vai dizer que o quê? Trata-se, em verdade, de uma responsabilidade penal objetiva, sem que tenha havido dolo ou culpa. Não é compatível com o ordenamento jurídico penal, tá certo? Dolo geral, erro excessivo, o dolo geral ocorre na hipótese em que o agente, ele acredita o que? Ter consumado o delito, que em verdade somente vem se consumar quando o agente pratica uma conduta objetivando assegurar a imputabilidade do fato. Trata-se de uma hipótese de erro em relação ao meio de execução do crime. Por exemplo, A, pretendendo matar B, ele dispara contra ele, né, que cai ao chão desacordado. A acredita que B já está morto, né, tendo o homicídio ali consumado, com a intenção de ocultar o cadáver,
ele atira B ao mar. Encontrando-se o corpo aí, ao fazer o corpo de B, ao fazer o exame cadavérico ali, né, atesta que a sua morte foi proveniente de quê? De afogamento, e não dos disparos de arma de fogo. A rigor aí, ele praticou o crime de um homicídio tentado, né, quando deflagrou aí os disparos. E um crime de homicídio culposo quando produziu a morte de B, acidentalmente, ao atirá-lo aí ao mar. Contudo, adotando-se a ideia do dolo geral, o dolo por erro sucessivo, deverá ser responsabilizado pelo seu dolo inicial, que era a intenção de matar B. Pela essa teoria do dolo geral, senhores, né, se o agente ele possuía o dolo de matar, como exemplo, e alcançando ali o intento, deverá responder pelo resultado aí, que era o homicídio, tá certo? Dolo no antecedente, atual e subsequente. Dolo no antecedente, anterior, inicial ou pré-ordenado é aquele que existia antes do início da execução do crime. Não pode ensejar aí uma responsabilidade penal na medida em que o dolo deve ser atual. Então, dolo antecedente existe? Existe, mas não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque o dolo ele tem que ser sempre na atualidade. Exemplo, A tinha vontade de matar B, mas não iniciou ali os atos executórios, né, dessa conduta demoníaca. Em seguida, A, dirigindo de forma imprudente, atropela B e mata ali um transente vindo ali descobrir que se tratasse de B. Então o cara tava querendo matar B, mas ele não coloca em prática. Aí ele tá na rua, o cara tá encapuzado, uma coisa até fictícia aqui, e aí ele passa em cima do cara, mas não sabia que era o B. E aí se descobre que era o B. Então, nesse caso, né, senhores, se a sua intenção inicial era a pretensão de matar B, e nada influi no processo da execução, razão pela qual ele deverá ser responsabilizado pela sua conduta que se deu na modalidade culposa. Nesse contexto, senhores, eu trago aqui um exemplo, né, verídico que aconteceu em Miranda da Serra, onde um cidadão ali foi penalizado, né, vai ser levado a júri popular, porque um cara entra na lanchonete, recebe alguns disparos de arma de fogo, estou resumindo o caso aqui, né, que está ainda sob júdice, e aí o camarada leva os disparos de arma de fogo. Quando ele sai, o cara, das pessoas que estavam presentes, falou assim, ó, por que não matou essa desgraça? Né? Mas não sabia que depois o cara foi encontrado, morto, né, pelos disparos que tinham sido praticados. E aí o delegado de polícia daquela autoridade policial daquela região pediu a prisão de todo mundo e o juiz deu. Né? Pasme. Dolo atual concomitante. O dolo atual concomitante é durante todo o processo de execução do crime. Né? É o dolo que permite a responsabilização penal. Dolo subsequente, que é o consecutivo, o dolo subsequente, né, é aquele em que o agente inicia uma conduta lícita, de boa fé, e após ele passa a atuar com o dolo de quê? De promover a execução do crime, tá certo? Exemplo, do crime de apropriação indébita, artigo 168, que até então o cara ele tem a intenção boa, ele passa a querer comprar, se apropriar do bem por uma boa causa, mas depois ele passa a ter a apropriação para si próprio. Um outro exemplo que eu trago nesse contexto é, por exemplo, se A mata B culposamente e depois do ocorrido ele passa a ficar satisfeito com o seu resultado morte. E aí a intenção posterior deve a vítima, nesse contexto da vítima, ele não transforma sua conduta inicial em homicídio doloso, tá certo? Responde pelo crime de homicídio culposo. Dolos bônus e dolos malos. Classificação possui maior relevância, né? Essa classificação, por quê? Porque lá no direito civil, no direito do consumidor. O exemplo do dolos bônus é quando o comerciante, né, ele enaltece as propriedades da sua mercadoria para realizar a venda. Incorre em ilícito de propaganda enganosa. Então, nesse contexto é o que veio ocorrendo
agora nessa atual seara, nessa atual situação, na pandemia. Muitos farmacêuticos ali aumentaram o cenário, fizeram propagandas que tinham os remédios e acabaram não tendo e aí por diante, tá certo? Assim, por exemplo, haveria dolo bônus quando a conduta ocorre, né, por motivo de relevância, de valor moral e social. O dolo malus em caso de o quê? De praticar nos crimes praticados pelo motivo torpe, tá certo? Dolo cumulativo. O dolo cumulativo é quando existe a intenção de produzir mais de um resultado aqui em consequência. Por exemplo, é quando o agente quer torturar a vítima, mas após iniciar a sessão de tortura, ele muda o crime ali e passa a querer matá-lo. Trata-se de uma progressão criminosa, destaca-se aqui nessa progressão criminosa, o crime, né, menos grave será absorvido, já vimos anteriormente, por força do princípio da consunção. Exemplo citado, o agente deverá responder pelo crime de homicídio e a tortura funcionará aqui automaticamente como uma qualificadora. Não responderia aqui pelo crime de tortura, Lei 9.455 de 97. A irrelevância das classificações do dolo. Né? A classificação do dolo, ela possui uma relevância, é aquela agasalhada no nosso Código Penal que divide em dolo direto e em dolo eventual. Né? Quanto às características do dolo, há de se destacar a presença de 3 características do dolo. Quais são? Abrangência, atualidade e possibilidade de influenciar o resultado. Quanto à abrangência, o dolo ele deve abranger todos os elementos subjetivos da conduta. Quanto à atualidade, o dolo deve ser sempre atual, não se admitindo dolo antecedente ou dolo subsequente. E aí nós vamos entender, para evitar até repetições, nós falamos quando dessas modalidades do dolo antecedente e atual lá atrás, tá certo? Possibilidade de influenciar o resultado. Possui relevância jurídica, né? A vontade, ela tem que ser aquela vontade exteriorizada. A vontade interna não se pune, né? Por exemplo, torcer para que aconteça não pode ser caracterizado dolo, né? Elementos subjetivos do tipo distinto de dolo. Determinadas situações aqui, o tipo penal, ele não exige o dolo genérico. Consciente da vontade e consciência de produzir o resultado. Mais que isso, exige uma finalidade específica do agente, uma certa intenção aqui no estado anímico, tá certo? E se há elementos subjetivos distintos do dolo, dividindo-se em 2 grandes grupos, né? Nessa seara, Zaffaroni e Perangeli, eles trazem aqui as referências a elementos subjetivos distintos do dolo, dividindo em 2 grandes grupos aí, que são eles: os crimes, né, ultra-intencionais, delitos de intenção ou de tendência interna transcendente, e aí esse delito de crimes ultra-intencionais, eles vão se dividir em crimes de resultado, cortado, e os crimes de mutilados dos 2 atos, tá certo? De 2 atos. E aí os crimes de resultado cortado, o agente, ele espera que o resultado externo, querido e perseguido, que se situa aqui nesse contexto, né, fora do tipo, ele se produza automaticamente por uma intervenção direta. O exemplo que eu trago para os senhores é a extorsão mediante sequestro, artigo 159. Já nos crimes mutilados de 2 atos, o agente ele quer alcançar aí por ato próprio, mas o resultado está fora do tipo aí. O exemplo é a falsificação de moedas, artigo 289. Supõe a intenção de um uso de quê? De introdução à circulação dessa moeda aí. Já os crimes, né, particulares e de disposições internas, crimes de tendência de peculiar, pode ser dividido em crimes de tendência, que é os crimes de tendência intensificada, e o crime de expressão, que é o último tema dessa aula nossa de hoje, tá certo? Então,
O crime de tendência, ele exige que a conduta do agente encontre-se impregnada por quê? Por uma determinação de tendência afetiva, automaticamente. E o exemplo que eu trago para os senhores é o estupro, artigo 213. Por quê? Em que o agente ele pratica o ato libidinoso, ele caracteriza a prática do ato libidinoso, é a tendência, a intenção do agente em satisfazer a própria lascívia aí, tá certo? O crime de expressão, ele não depende de uma intenção aqui específica do agente, mas sim de quê? De uma realidade, né? De uma realidade interna específica. Exemplo é o crime de falso testemunho, artigo 342. Por quê? Há uma contradição aqui, em que o quê? A testemunha, ela afirma ou ela se cala aquilo que ela acredita ser verdade. A verdade é uma realidade, né, interna da própria pessoa. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso último tema da aula de hoje. Nós falamos até aqui, nós falamos do dolo, né, nessa primeira parte, que ficaria até entediante. Nós falamos por 1 hora aí, né, direto, dolo, somente do dolo, e na próxima aula nós veremos a culpa. Nesse contexto, nós vimos que o dolo ele tem que ter esse elemento subjetivo, né, que é, nesse contexto, para que se exija o crime, o dolo ele tem o aspecto objetivo, né, a necessidade, e também o aspecto subjetivo, que é dolo e culpa, né? E aí nós vimos que nesse contexto, o dolo ele vai se passar, né? Por quê? Porque ele vai ter o dolo para ser caracterizado, ele tem que ter o elemento intelectivo, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é o que? A vontade, nesse contexto. E aí nós vimos inúmeras teorias. As duas primeiras teorias, que são abarcadas pelo nosso Código Penal, né, que é a teoria da vontade e a teoria do assentimento, do consentimento, da anuência, da assunção ou da aprovação. E aí depois essas duas teorias estão elencadas lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Mais à frente nós vimos duas teorias de grande relevância, não adotadas, né, não adotadas pelo nosso Código Penal, que é a teoria da representação, que é da possibilidade, e a teoria da probabilidade, da conigção, né? E outras teorias, nós vimos a teoria da não tão prestigiada pelo Código, mas em caso de concurso você saberá. Nós vimos a teoria da evitabilidade, a teoria do risco, a teoria do perigo descoberto, né? A teoria da indiferença, que é do sentimento. Aí nós passamos a ver o elemento do dolo, o elemento intelectivo e o elemento volitivo, que é o cerne do dolo, da matéria de hoje. É o elemento intelectivo, consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade, essa vontade. E depois nós vimos críticas normativas sobre as teorias ontológicas do dolo, vimos o dolo como vontade, também vimos o dolo sem vontade. Vimos que o dolo está no nosso Código Penal, né, lá no artigo 18, primeira e segunda parte, né, que fala dos crimes dolosos e dos crimes também culposos, está também no inciso 2, e veremos na próxima aula, no G2 já, tá certo? E aí nós vimos os crimes dolosos, no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Fala doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí nós vimos dolo e pena, vimos a diferenciação aí, que tanto faz dolo eventual, como dolo direto, como dolo, culpa consciente ou culpa inconsciente. Tudo vão levar a um contexto geral, não tem nenhum aumento de pena nessas diferenciações. Nós vimos a importância do dolo na identificação do crime, né, que vai levar, tanto vai haver uma diferenciação gritante quando nós estivermos estudando sobre as penas. Então, nesse contexto, se desclassifica de doloso para culposo, nós vamos ver a diferenciação gritante no Código Penal, tá? Modalidades de dolo, dolo direto, dolo indireto, dolo de segundo grau, dolo de consequência necessária. Nós vimos também o dolo eventual, dolo alternativo, vimos o dolo de propósito, né, o dolo de ímpeto, o dolo normativo, o dolo de dano, o dolo de perigo, dolo genérico, dolo específico, né? O dolo presumido, o dolo geral,
né? Ou o dolo antecedente, o atual e o subsequente, né? Dolos bônus e dolos manus, que é mais aceito lá na seara civil e também na seara do consumidor. Nós vimos o dolo cumulativo e a irrelevância das classificações do dolo. As características do dolo, nós vimos que ela é abrangente, atual e a possibilidade de influenciar no resultado. O elemento subjetivo do dolo é distinto, é o elemento subjetivo do tipo distinto do dolo. E aí vimos, por fim, os crimes ultra intencionais, que eles é o crime de resultado cortado e o crime de mutilado de atos. E aí, por final, nós vimos crimes com particulares disposições internas, crimes de tendência peculiar, que é os crimes de tendência, né, intensificada, e o crime de expressão, tá certo? Pessoal, eu agradeço aos senhores por chegamos até aqui. Nós nos veremos, deixa eu ver a data aqui, que a próxima aula os senhores estarão, nós não estaremos em nenhuma aula, vocês estarão fazendo a prova. Dia 7 vocês farão a prova. A prova, eu penso que terá 2 questões subjetivas e 8 questões objetivas. Eu já quero ressaltar que questões idênticas serão anuladas as 2, tá? Na forma subjetiva. Todas as questões que forem feitas iguais serão anuladas as 2, tá certo? Tanto de quem passou como quem recepcionou. Tanto o passador como o receptor. Que eu não saberei identificar qual dos dois que foi, então perde os 2, tá bom? Pessoal, nós nos veremos aqui na data, no dia 14, com a nossa primeira aula no G2, tratando sobre o crime, a culpabilidade, tá certo? Até então, só tenho a agradecer. À noite estaremos na nossa webconferência, tirando eventuais dúvidas, tá certo? E falando sobre aquele videozinho que eu mandei no grupo. E também vai ficar no final dessa aula, tem uma atividade no AVA, uma atividade esta, por sinal, avaliativa, tá certo? Muito obrigado a todos, tenha a todos uma boa aula aí, tá certo? Até mais!